Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos ver o tema permissionamento de arquivos, juntamente com os comandos chaum, chgroup e chmod. Chaum é responsável por mudar o dono de um determinado arquivo ou diretório, chgroup é responsável por mudar o grupo de determinado arquivo ou diretório, e chmod ele vai controlar então as permissões. Iremos ver então maiores detalhes agora. Vamos lá? Então estamos aqui na nossa máquina virtual. Eu vou abrir o terminal e aí eu vou criar alguns usuários, né? Exemplo que a gente fez na aula de criação de usuários, né? Um dos últimos vídeos aí que nós vimos, criação de usuários e grupos. Eu vou criar alguns usuários e grupos aqui e vou criar arquivos diretórios para a gente estar modificando os donos aí desses itens, né, desses arquivos, desses diretórios. Então vou criar 3 usuários aqui. Sudo add user, vou botar o usuário 10. Vou criar a senha, vou botar aqui a senha minha para validar a ação de sudo. Pede a senha para o usuário 10, vou botar o usuário somente. É aquele cadastrinho, né, que se você estiver criando a sua organização aí para ter um controle melhor dos dados, você pode inserir esses dados aqui do usuário, né, eu vou deixar em branco. Informação está correta, sim, ok. Vou criar um novo usuário, usuário 11. Senha usuário, senha usuário, de novo. Dá um enter, informação correta, sim, vou criar mais usuário, usuário 12. Usuário também. Deixa tudo em branco aqui. Sim. 3 grupos também, para que a gente possa encaminhar então os comandos de mudança de dono de arquivo diretório, mudança de grupo de arquivo diretório também. Sudo add group, grupo 10, repetir o comando com a seta para cima, grupo 11, repetir o comando seta para cima, grupo 12. Legal? Bacana. Então agora eu vou no diretório /tmp. O diretório /tmp, como o nome diz, é um diretório temporário, né, onde são armazenados arquivos, né, que durante a inicialização do sistema, ou mesmo o uso do sistema, enquanto o sistema está operando, né, muitos programas de instalação utilizam aquela área ali para poder descompactar arquivos, né, para poder renomear arquivos, para poder executar algumas tarefas, mas que não são arquivos definitivos, são arquivos temporários ali que são utilizados para poder encaminhar os processos, né, necessários ao funcionamento do sistema. Então essa área TMP é bem importante, né, uma área, né, vamos chamar de lixo, né, que os programas utilizam ali para poder colocar alguns arquivos temporários, alguma coisa assim, tá? Então nesse diretório eu vou criar alguns diretórios aqui e arquivos também, para que a gente possa então verificar como funciona essa questão da mudança de dono e de grupo de cada item desse, tá bom? Então vou criar arquivos vazios aqui, né? Eu vou criar primeiro diretórios aqui, mkdir, dir1, vou criar o diretório dir2 e dir3, mkdir dir2, mkdir dir3. Dentro do diretório dir1, eu vou entrar no diretório dir1, eu vou criar o usuário, vou criar um arquivo, melhor dizendo, né, a arqui A, B e C. E aí, sucessivamente, vou mudando o finalzinho das letras, né, nos outros diretórios, tá? Então, vou usar o comando touch para poder fazer isso. Touch arqui A, touch arqui B e touch arqui C. Bom? Vou sair do dir1 com o comando cd espaço ponto ponto, vou entrar no diretório dir2, vou criar mais 3 arquivos. arqd,
arc E e arc F. Vou sair do diretório dir2 e vou entrar no diretório dir3. Então vou criar aqui mais 3 arquivos: arc G, arc H, arc I. Legal? Legal. Vou sair desse diretório e eu quero mostrar uma coisa importante para vocês, né? Que listando aqui com essa sintaxe aqui do ls espaço "-l", a gente pode verificar então informações detalhadas sobre o sistema de arquivos que a gente está listando no momento, né? Detalhes sobre o diretório onde a gente está inserido no momento para poder verificar essas informações. Então, ls-l. E repare aqui, pessoal, aqui está os diretórios. Esse diretório aqui eu não criei, tá? Esse diretório aqui é um diretório, como eu havia dito, né? Algum diretório criado pelo próprio usuário do sistema, né? Para resolver algum problema, para poder instalar algum programa, alguma coisa. Então criei somente esses aqui. Repare que o usuário que eu estou logado no momento é o usuário Paulo. E em cada um, se vocês repararem, eu vou destacar aqui, em cada um desses diretórios que eu criei, aparece Paulo e Paulo aqui. Por quê? Porque o usuário que faz a criação de um arquivo ou grupo, naquele momento, ele é responsável pela sua posse, né? Ele tem o nome ali registrado como sendo o dono daquele arquivo diretório, né? Assim como o grupo, né? O usuário que eu estou logado, o usuário Paulo, e consequentemente tem um grupo vinculado a esse usuário Paulo, chamado Paulo também, né? Que ele também fica registrado aqui como sendo o grupo desse diretório. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mudar o dono, então, de cada arquivo desse, de cada diretório desse, melhor dizendo, e mudar o grupo de cada diretório desse aqui, tá? Qual é o comando que a gente utiliza para poder fazer isso? Repare, a primeira coluna aqui significa o dono, né? O dono é o usuário Paulo, e a segunda coluninha significa o grupo. Repara aqui embaixo, ó, que o dono não é Paulo. Como não foi eu que criei, né? Tá aqui, ó, root. É o usuário root, o usuário do sistema que criou isso aqui, ou inicialização, alguma coisa assim, tá? E o grupo também é associado ao usuário root, o grupo chamado root. Aqui, ó. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar então tanto o dono, né, desse diretório, quanto o grupo desse diretório. Para quê? Para que a gente possa manipular posteriormente as permissões e fazer um teste, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, para poder modificar o dono do diretório dir1, diretório dir1 aqui, né? Lembrando mais uma vez, né, que essas informações aqui à esquerda são bem importantes. O que elas dizem para a gente? Elas dizem para a gente o tipo de objeto que a gente está observando, né? A gente está tratando aqui, né? Pela corzinha azulzinha a gente supõe que é um diretório, porém é importante a gente olhar para cá. Quando a gente dá ls-l, né? É importante a gente ler essas informações aqui. O que acontece? O primeiro caractere que está aqui, né? A letra D, indica que esse objeto é um diretório. Esse objeto dir1 é um diretório, assim como dir2 e dir3, como vocês veem na tela aqui, ó. Todos têm a letrinha D na frente, né? E esse último também é um diretório aqui, certo? Beleza. Quando não tem nada, como é o caso aqui, né? Esse objeto significa um arquivo, tá? Então, quando tem um traço ali, o objeto é um arquivo, quando tem o D é um diretório. Então, pessoal, além dos dois tipos que eu falei agora, arquivos diretórios, nós podemos ter um link simbólico, né? O link simbólico, então, ele vai criar uma espécie de atalho entre o arquivo que eu quero, né, e o atalho que está no meu sistema de arquivos, né? Eu não preciso, por exemplo, entrar em determinado diretório para poder acessar determinado arquivo. Posso criar um atalho, né, para poder chegar lá. E a gente tem então o link simbólico, né, e o hard link, que se chama, né, que é praticamente uma cópia do arquivo, porém ele vai listar
ele não vai acessar o diretório desse arquivo. Ele vai mostrar o conteúdo do arquivo no próprio diretório que eu estou. Para criar um link, hard link se chama, né? A sintaxe é essa aqui, sudo ln, e a gente usa só o ln puro, e eu boto o nome do arquivo, barra etc, por exemplo, barra group. Tá? Então se a gente listar aqui ls-l, a gente criou um link aqui que não aparece, né, como link aqui. Basicamente é uma cópia desse arquivo, né, mas pegando o conteúdo inteiro. Quando a gente quer criar um link simbólico, né, que funciona mais ou menos como a ideia daquele atalho do Windows, a gente faz a pequena mudança na nossa sintaxe aqui. Vou repetir aqui o que a gente digitou: ln, né, puro, barra etc, barra grupo. Para poder fazer um link simbólico, a gente bota espaço menos S, tá? Eu vou botar aqui um outro arquivo, fstab, para a gente poder então criar esse link simbólico, esse atalho para esse arquivo. Então, na verdade, ele vai criar um atalho chamado fstab nesse diretório aqui, que é o barra tmp, tá? Remetendo para qual arquivo? O arquivo físico mesmo, né? O arquivo que existe, né? Vamos dizer, é o arquivo barra etc barra fstab, tá? Só que ele vai criar apenas um atalho para poder chegar lá. Vamos ver? ls-l, e vamos dar uma olhadinha aqui. Então, dessa forma a gente criou o link aqui, né? Que é iniciado com L aqui, né? Link simbólico. E ele diz aqui, ó, o arquivo fstab, na verdade, é um link para onde? Barra etc, barra fstab, tá? Então a gente tem basicamente esses três tipos de objetos. Então agora, pessoal, nós vamos então proceder à alteração então do dono e grupo de cada diretório desse aqui, dir1, dir2 e dir3. Como é que a gente faz? Né? A gente vai utilizar o comando chawn, né? Chawn vem de owner, né? Change owner, aquela questão da abreviação, né? Juntar duas palavras abreviadas numa só. Então eu quero mudar o dono. Então, traduzindo para o inglês, change owner. Eu vou pegar o CH do change e OWN do owner e vou mudar o dono, change own, né? CH own. Então vamos lá, sudo chown, vou botar o usuário que eu quero colocar, vou botar o usuário 10 para o dir1, usuário 11 para o dir2, usuário 12 para o dir3, tá bom? Então vou mudar aqui o usuário 10 para o dir1, vou dar ls-l para vocês poderem ver que já mudou. Repara aqui, ó, o dono do dir1 antigamente era Paulo, né? Então agora a gente vai mudar, né, mudamos o dono com o comando chown e daí a gente vai mostrar agora então a mudança. Repara aqui, pessoal, agora na linha do dir1 o dono é o usuário 10, tá bom? Eu vou repetir o comando para os outros também, para fazer aquela mudança que eu havia falado anteriormente. Então, o usuário 11 vai ser do dir2 e o usuário 12 vai ser do dir3, tá bom? E dando ls-l, vocês podem ver que já alterou, né? Repara aqui, pessoal, dir2, ó, o dono era Paulo, dir3 também o dono era Paulo. E agora a gente tem aqui o usuário 11 e o usuário 12 como donos, tá bom? Nós vamos mudar agora o grupo também, né? Então o grupo 10 vai ficar da mesma forma com o dir1, grupo 11 dir2 e grupo 12 dir3, tá bom? Sudo change group, chgrp, né? É só abreviar as palavras e juntar as duas, change group. Eu vou botar o grupo 10 para o dir1. Da mesma forma, vou mudar aqui
grupo 11 para o dir 2 e o grupo 12 para o dir 3. E dando ls menos l, a gente pode ver a diferença daqui em cima, onde os três, né, estavam com o grupo Paulo, e eu vou modificar agora, tá bom? Vou mostrar a modificação agora, né? Então repara aqui, ó, o grupo de cada diretório desse aqui já foi modificado. Então, né, o dono desse diretório dir 1 aqui é o usuário 10, e o grupo desse diretório dir 1 é o grupo 10, né, usuário 10, grupo 10. Dir 2 é tudo 11, né, usuário 11, grupo 11, e usuário 12, grupo 12, dir 3. Uma coisa importante que eu não cheguei a fazer foi o seguinte, de incluir usuários dentro de grupos, né? O que a gente vai fazer? A gente vai inserir dentro de cada grupo criado os usuários que a gente criou, né? Então a gente, anteriormente com o comando change group não, add group, a gente apenas criou o grupo. A gente tem que adicionar usuários a esses grupos, porque esses grupos estão vazios. Eu vou dar um less aqui no arquivo /etc/group, que armazena a lista de grupos do sistema, e a gente vai ver lá que não tem usuários nesses grupos, né? Dá um enter aqui. Vou descer lá nas últimas linhas e a gente repara aqui, ó, que o grupo 10 não tem usuário nenhum, grupo 11 não tem usuário nenhum e grupo 12 não tem usuário nenhum, tá bom? Então o que a gente vai fazer, vai adicionar os usuários aqui 10 e 11 no grupo 10, 10 e 12 no grupo 11 e 11 e 12 no grupo 12, tá bom? Vamos sair aqui. Então vou adicionar os usuários ao grupo, aos grupos, né? Sudo add group, usuário 10 no grupo 10, tá bom? Vamos adicionar o usuário 10 para o grupo 10. Olha só, ele dá um retorno para a gente aqui, ó, adicionando o usuário 10 ao grupo 10. Concluído, tá bom? Vamos repetir aqui. O usuário 11 também vai para o grupo 10, tá? Vai ficar com 2 usuários, então, no grupo 10. Então, o grupo 10 agora tem o usuário 10 e 11, depois a gente verifica no arquivo etc/group. Agora eu vou adicionar o usuário 10 ao grupo 11 e vou adicionar também o usuário 12 ao grupo 11. Dessa forma, o usuário 10 e o usuário 12 ficaram no grupo 11. Tá? E agora eu vou adicionar o usuário 11 ao grupo 12 e vou adicionar o usuário 12 ao grupo 12. Dessa forma a gente tem 3 grupos distintos com 3 combinações aí de usuários, né, distintas aí entre eles, tá? Beleza, então agora a gente tem que dar uma checada no arquivo etc/group para poder ver como é que ficou a distribuição dos usuários nos grupos lá, tá bom? Vamos aqui. Sudo less etc/group. Eu estou usando o less, que é uma forma de poder verificar, então, de uma forma tranquila os grupos. Eu poderia utilizar um outro comando. Como os grupos criados por último ficam nas últimas linhas, eu poderia utilizar o comando tail, né? O comando tail ele mostra as últimas linhas. Vou mostrar aqui para vocês aqui, tá? Sudo less etc/group. Legal. Dá um enter aqui e vou rolar para baixo. Repara aqui, pessoal. Então as combinações que a gente realizou aqui quais são, né? O grupo 10, né, e o GAD, né, dele 1004, ele tem o usuário 10 e usuário 11. O grupo 11, GAD dele 1005, tem o usuário 10 e usuário 12. E o grupo 12, GAD 1006, tem o usuário 11 e o usuário 12. Repare que não tem dois mesmos usuários em dois grupos diferentes, né? A gente sempre tem uma combinação aqui diferente dos usuários. Como eu falei, eu vou pressionar Q aqui para poder sair do less. Como eu falei, em vez de usar o less, eu posso usar o comando tail. O comando tail ele mostra as últimas N linhas de determinado arquivo, né?
por exemplo, vamos dizer que eu quero ver as últimas 5 linhas de determinado arquivo. Eu tenho que digitar aqui tail, espaço, menos N5. Eu vou listar então as últimas 5 linhas do arquivo discriminado aqui, especificado aqui, etc. Group. Tá bom? Dá um Enter aqui. Olha aqui as últimas 5 linhas, né? Quais são? Esses últimos grupos foram criados por último, né? Quando a gente cria um usuário, né? Qualquer que seja ele também, o processo de criação do usuário também cria um grupo com o mesmo nome no arquivo etc. Group. Então, quando a gente criou o usuário 11, por exemplo, estava aqui, ó, criado o grupo usuário 11. Quando a gente criou o usuário 12, ele criou um grupo chamado usuário 12 também. E os grupos aqui foram criados também, né, na mão e inseriram seus usuários manualmente. Então, pessoal, dessa forma, nós iremos agora começar a mudar o permissionamento, né, desses arquivos e diretórios aqui, para a gente fazer teste de acesso e verificar se realmente as permissões funcionam ou não. Tá bom? Vamos lá. Então, ls-l aqui, né, a gente tem então esses diretórios já definidos por grupo e tal, né? Então eu vou fazer uma pequena mudança aqui usando o comando chmod. O comando chmod, ele permite que você possa modificar permissões, né, tanto de arquivos quanto de diretórios. Você pode modificar permissão de leitura, adicionar ou remover. Você pode modificar a permissão de escrita, adicionar ou remover. E pode modificar a permissão de execução, adicionar ou remover. Repara o seguinte, que cada diretório, cada arquivo, ele possui esses caracteres aqui na frente. Tá vendo aqui, ó? Tá? Esses 10 caracteres, onde o primeiro caractere eu já falei, né? Que ele caracteriza se é o traço o arquivo, se ele é, então, esse caracterzinho aqui, né? Se ele é um traço ao arquivo, se é D é diretório, se é L, ele é um link simbólico, como a gente falou ainda agora, tá? Então ele não vai contar para a questão do permissionamento. Porém, esses outros aqui significam o seguinte, tá? Esses outros 9 aqui. O primeiro grupo de 3 caracteres, ele se relaciona à permissão do dono, tá? Então, dono, aqui no caso, significado por usuário 12, ele tem quais permissões? R, W, X. Quer dizer o seguinte, que nesse diretório dir3, que é o que a gente está analisando, o usuário 12, pode ler, é o R, pode gravar, que é o W, write, e pode executar, que é o X, tá? Então, quem tem a permissão RWX pode ler, gravar e executar, tá? No diretório ou sendo o arquivo, tá bom? Legal. O segundo grupo de caracteres aqui, RWX, ele pertence às permissões do grupo, tá bom? Então, esse grupo, no caso aqui, grupo 12, em relação ao diretório 3, né, dir3, ele tem permissões RWX. Então, o grupo 12, ou na verdade, os usuários que estiverem contidos no grupo 12, tá? Eles podem ler, gravar e executar nesse diretório, tá bom? Beleza. E o último grupo aqui é o grupo dos outros, tá? Outros usuários que não são nem o dono, nem o grupo, tá bom? Então, esses usuários aqui, eles vão poder tanto ler, né? Só não podem gravar, mas podem executar. Quando a gente tem um traço aqui, né? Tracinho, significa que a gente não pode negar daquela permissão. Quando a gente tem a letra, quer dizer que é confirmada a permissão. Então, quando a gente tem a letrinha, né? Significa que a gente pode ou ler, ou gravar, ou executar. Quando a gente tem traço naquela posição, quer dizer que aquela permissão foi negada. Então, nesse caso aqui, para os outros, tá? R-X significa o seguinte, que ele pode ler, que é o R, o traço é negada a permissão de gravação, e o X pode executar, tá? Um arquivo ali, um comando, alguma coisa, tá? Dentro daquele diretório. Então, o traço nega a permissão e a letra confirma a permissão, tá?
O que a gente vai fazer? Repare bem aqui, ó, tá? Do jeito que está aqui, o que a gente vai fazer? Vai permitir somente que o dono possa fazer coisas no diretório, tá? Nesses diretórios aqui. E os outros não posso fazer nada, nem grupo, nem os outros, tá bom? Só para a gente fazer uns testes. Então, como é que eu uso desse comando chmod, tá? Você pode botar o manual depois para poder pesquisar. Vamos dar uma olhadinha no manual. Man espaço chmod, tá bom? Man espaço chmod. Ó, aqui você pode mudar as permissões, né, os bits de permissão do arquivo, né, ou o diretório. Então você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, o modo, né? Você tem um atributo usuário ou dono, né? Grupo, outros ou all, que é todos, né? Que é todos ao mesmo tempo. Você pode concatenar essas letras. Se eu quiser mexer na permissão usuário e grupo, eu boto U e G. Se eu quiser mudar a permissão do grupo e dos outros, eu boto G e O. Eu boto A para todos, né? E posso botar letra individual, alguma coisa assim, tá bom? Aí eu posso tanto adicionar, remover permissão, quanto adicionar permissão, tá? E aí eu posso colocar aqui os complementos, né, que são as permissões. Ou leitura, que é R, ou W, que é gravação, ou X, que é execução, tá bom? Vamos lá para o uso mais prático. Eu vou mudar as permissões, então, dos diretórios DIR 1, DIR 2, DIR 3, permitindo que somente o dono possa entrar nesse diretório, possa gravar nesse diretório, possa executar esse diretório, tá? Os outros não podem. Então, como é que a gente faz? Sudo chmod. Eu vou botar a opção aqui de "-r", que é para ele ser recursivo, quer dizer, para ele alterar dentro desse diretório, alterar esse diretório e demais itens contidos nesse subdiretório, tá? Porque senão altera somente o diretório que está lá dentro não alterado. Então, botando "-r", ele fica recursivo, ou seja, eu posso alterar o que está dentro também, tá bom? E aí, qual é a permissão que eu vou aplicar? Eu vou tirar de todo mundo, eu vou primeiro tirar a permissão, né? Vou tirar RWX, tá bom? De todo mundo eu vou tirar RWX para quê? Para limpar a permissão aqui, para deixar zerado aqui, tá bom? Qual o diretório? DIR 1, tá bom? Dia sem usuário Paulo. Beleza, agora eu vou dar ls-l de novo. Observe aqui como é que estava, hein? Ó, RWX, RWX, R-X. Vamos ver agora que eu tirei permissão de todo mundo, tá bom? Então, teoricamente, vai ficar tudo traço ali. Olha aqui, pessoal. Tudo traço, tá bom? Então, eu tirei permissão. Agora eu vou adicionar permissão só para o dono, tá? Vou repetir o comando aqui. Só que eu vou botar somente para o dono, que é o U, né, é o usuário, vou mais RWX, tá? Então, eu vou botar mais RWX e vou adicionar permissões somente para o dono. Vamos dar ls-l de novo, tá? Repara aqui, pessoal, tá tudo tracinho, né? Agora tá RWX, que é a permissão do dono, que é o usuário 10. O grupo tá sem permissão nenhuma, tá com traço. E os outros que não são nem o usuário 10, nem os usuários que estão contidos no grupo 10, não tem permissão alguma. Eu vou fazer isso com o DIR 2 e DIR 3, tá bom? Vou só repetir o comando aqui, tá? Vamos lá. Sudo chmod -r a -rwx DIR 2 e vou tirar DIR 3 também, tá bom? E aí eles ficaram sem permissão. Do ls-l ali, tá todo mundo com tracinho, ó. Diferente do que estava em cima. Tá vendo? Agora eu vou adicionar permissão somente para o dono, que é o U, né? Então vou botar aqui, ó, o U, em vez de menos, mais RWX. Tá vendo aqui? DIR 2 no caso, né? Tá?
Então, sudo chmod -r, u mais rwx dir 2, tá? Então, vou estar adicionando permissão rwx para o dono, que é o u, né? O significado pela letra u ali, que é a primeira permissão, tá bom? Vou fazer o mesmo para dir 3, tá bom? Beleza, tá? E agora a gente vai fazer o teste, ó. ls-l. Então, tanto dir 1, dir 2 e dir 3 estão com as permissões alteradas aqui, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Logar com esses usuários aqui e fazer testes nesses diretórios aqui, legal? Então, como eu já expliquei em outra aula, o comando su, switch user, ele vai trocar o usuário atual por um outro usuário. Então, vou botar o nome do usuário aqui, ó, usuário 10, que é o primeiro usuário que está aqui, que eu vou fazer teste. Eu quero entrar no diretório dir 1, quero ver se realmente ele grava e tal, e eu quero ver os outros diretórios se ele vai permitir a gravação, tá bom? Sendo usuário 10, beleza, no barra tmp. Então, pessoal, esse usuário 10 aqui, ele tem permissão somente no dir 1, porém dir 2 e dir 3 não tem permissão. Então, vou acessar aqui dir 1, dir 2 e dir 3 para a gente poder provar isso, tá? Vamos ver se ele vai conseguir acessar, né? cd dir 1. Vamos ver se ele vai entrar. Beleza, acessou. Vamos ver se ele vai poder gravar nesse diretório. Touch archtest. Não deu erro, né? E normalmente o Linux ele só dá aviso quando dá erro, né? Sucesso ele fica ali silent, né? Não faz nenhum, não se manifesta de nenhuma forma. Criei aqui, ó, tá? Archtest, usuário 10, grupo usuário 10. Beleza. Estou com o usuário 10 aqui logado, tá? Então, vou sair desse diretório, cd espaço ponto. Vou tentar entrar no dir 2. Lembra? Dir 2 eu não tenho permissão para o usuário 10, só para o usuário 11, que é o dono, né? Você repara aqui, ó. Só tem rwx para o dono. Quem é o dono? Usuário 11. Então, o usuário 10 não tem permissão. Vamos testar? cd espaço dir 2. Eu vou tentar entrar no dir 2. Ó, permissão negada. Tá? Então, quer dizer que realmente, efetivamente, a permissão funcionou. Vamos ver aqui no dir 3. Vamos ver se ele vai permitir a entrada no dir 3 aqui. Também permissão negada. Por quê, gente? Porque eu não tenho permissão para poder acessar esses diretórios, tá? Eu vou fazer só um teste, mas um teste com outro usuário com as permissões do jeito que tá, para a gente poder validar isso, tá bom? Então, su usuário 11. Vou logar com o usuário 11. Usuário 11 agora. Vou tentar entrar no dir 1, que é um diretório que só tem permissão para o usuário 10. Vamos lá. Permissão negada. Vamos tentar entrar no diretório dir 2, que tem permissão para o usuário 11. Aqui ele permitiu. Como ele tem permissão de gravação, eu consigo criar um arquivo aqui. Então, ls-l, eu consigo ver aqui, ó, que ele criou o arquivo, a hora, a data, tudo certinho, tá bom? Então, de fato, as permissões funcionam. Agora, vamos testar a permissão de grupo, né, pessoal? Eu vou sair aqui, vou dar um exit, vou voltar para o usuário anterior, exit de novo, voltar para o usuário Paulo, tá? O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou alterar a permissão, permitindo entrar no diretório, mas não pode gravar. Somente o dono pode gravar e os outros não podem, tá? Nos diretórios. Então, vou fazer aqui essa mudança. Sudo chmod -r. Aí eu vou permitir agora que os outros, né, que o grupo, ele possa ler e executar, tá? Ler e executar. Quais são os diretórios? Os diretórios 1, 2 e 3, eu vou alterar de uma vez só usando ali a flag asterisco, né, que é um caractere coringa que substitui todos os caracteres, tá bom? Beleza. Vamos dar uma olhadinha agora, ver se ele alterou, né? Então a posição do grupo tem que estar alterada
para leitura e execução. Aqui, pessoal, ó, RWX para o dono, R-X, quer dizer o quê? Posso fazer qualquer coisa menos gravar, tá? dir 1, dir 2 e dir 3. Legal? Legal. Agora vamos fazer o teste, então, de fato, com esses diretórios para ver qual usuário pode acessar, qual pode gravar, qual não pode. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que a gente consegue fazer isso daí, tá bom? Lembrando aqui, ó, só para a gente contextualizar, tá? Vou fazer o teste com um diretório apenas, porque os diretórios ali estão com a mesma configuração, então não muda muito a questão do teste, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos usar o tail de novo. Vamos dar um tail no etc group para a gente ver uma coisa, tá? Eu vou testar com o usuário 10, certo? Vou logar com o usuário 10 e fazer teste nos diversos cenários. Então, o que tem que acontecer? Tá? Usuário 10, tá? No dir 1, como ele é o dono, ele vai poder gravar, tá bom? E o dir 1, o grupo é o grupo 10. Então, se ele não fosse o dono, ele poderia entrar e executar alguma coisa, mas não gravar, tá? Então, usuário 10. Usuário 10, no dir 2, que é pertencente ao grupo 11, tá? Ele vai poder, como ele é do grupo 11, né? Como a gente pode ver aqui, ó, grupo 11, dir 2, ó, grupo 11, dir 2 aqui, então, o grupo 11 está aqui embaixo. O usuário 10 pertence ao grupo 11, vai poder ler e executar, certo? Usuário 10, tá? No grupo 11, que é do dir 2, vai poder ler e executar. E o usuário 10, ele não pertence ao grupo 2, tá? Então o dir 3, né, que tá relacionado ao grupo 12, não tem dentro desse grupo o usuário 10. Então ele é considerado outros. Então esse usuário 10 não vai conseguir fazer nada nesse diretório. Vamos testar? Vamos lá. SU, usuário 10. Usuário. Todo barra TMP, certo? Vou entrar aqui no dir 1, só lembrando aqui de novo, né? -R, tá? O dir 1 já é do usuário 10, tá? Dir 1, ele pertence ao usuário 10. Então, o dono pode fazer o quê? Ler, gravar e executar. Então tá tranquilo, né? A gente pode aqui ficar despreocupado para fazer qualquer ação aqui. Então, cd dir 1. Vou copiar um arquivo, né, sei lá, do barra etc para cá. Barra etc barra fstab para cá. Opa. Tinha um erro aqui. Não posso copiar esse arquivo. Eu vou criar um arquivo na mão aqui mesmo, tá? Touch. Vou fazer melhor, vou editar um arquivo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um ls, tá? ls no diretório barra etc, tá? E ele vai listar um monte de arquivo. Só que em vez de eu jogar para a tela, quando a gente dá um comando sem nenhum parâmetro depois, a gente encaminha, faz o redirecionamento disso aí para a tela. Eu vou redirecionar para um arquivo chamado ls/etc, tá bom? Eu vou então criar um arquivo ls/etc, tá? E daí eu vou armazenar esse conteúdo dentro desse arquivo, tá bom? No diretório dir 1, por quê? Porque eu tenho permissão, sou usuário 10, tá? Não deu erro, é sinal que funcionou. Beleza, tá aqui, ó, o arquivo, o tamanho dele, 2190, ls/etc. Beleza? Beleza, tá? Agora, como a gente viu que no dir 1 a gente tem permissões irrestritas de fazer qualquer coisa, por quê? Porque ele é o dono desse diretório, a gente vai tentar fazer a mesma coisa no diretório 2. Por quê? Porque lá ele pertence só ao grupo. E a permissão do grupo dir 2
é somente ler e executar. Vamos testar? CD dir 2, tá? Conseguiu executar, conseguiu entrar, beleza. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa, vou criar esse arquivo aqui, listando barra etc, para dentro desse arquivo ls-etc, né? Vamos dar um enter aqui. Permissão negada, porque eu não consigo gravar nada, não consigo criar nada novo, eu só consigo usar o que já tem, né? Por exemplo, tentar criar um arquivo zerado aqui, arq0, ele também não deixa, né? Por quê? Não tem permissão de gravar. Agora, eu vou no outro diretório, que se vocês recordam, é um diretório que a gente não tem permissão para nada, é o dir3. Por quê? Eu estou com o usuário 10 logado aqui, vocês podem reparar aqui embaixo. O dono é o usuário 12 e o grupo é o grupo 12. Quem pertence ao grupo 12? Usuário 11 e usuário 12. Portanto, o usuário 10 ele não tem nenhuma ligação com o dir3. Vou tentar acessar o dir3 pelo menos. Permissão negada, por quê? Ele não pode nem ler nem executar nada nesse diretório. Ele está proibido de entrar nesse diretório. Tá bom? Então, dessa forma, com esse exemplo mais simples aí, a gente conseguiu, acredito que a gente conseguiu mostrar aí as diferenças, né, das permissões, né, como funcionam esses determinados detalhes aí. Então, pessoal, espero que com essa aula a gente tenha conseguido esclarecer o uso do comando chown, que, mais uma vez relembrando, ele é utilizado para modificar o dono de determinado elemento ali, seja um arquivo ou diretório, um sistema de arquivos. O comando chgroup, ele vai modificar o grupo de determinado elemento ali, seja um arquivo ou diretório, né? Vai modificar o grupo daquele item. E o chmod, ele vai mudar a permissão em cima, baseado nesse elemento que você nomeou aí, sendo usuário ou grupo pertencente ao diretório ou arquivo ali, tá? Então o chmod ele vai regular as permissões, permitindo acesso de usuários que estão contidos no grupo, permitindo acesso do dono do arquivo ou diretório, permitindo acesso dos outros, né? Então, dessa forma a gente conseguiu então exemplificar aqui o uso de uma forma bem tranquila, bem prática desses comandos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso vídeo aí, para poder auxiliar mais pessoas aí que tenham dúvidas sobre Linux. Se inscreva no canal, clique nas notificações para poder ficar por dentro aí dos nossos novos vídeos e envios aí. E no mais, desejo de vocês bons estudos, sucesso e um grande abraço. Tchau, tchau.